Bom dia, pessoal. O meu trabalho vai ser sobre síntese de voz. Eu espero que vocês gostem. Eu vou dividir ele em 4 pedaços. O primeiro vai explicar o que é a síntese de voz, apesar de eu acreditar boa parte de vocês já conhecem. A segunda parte vai explicar para que ele é usado hoje em dia. E as duas últimas partes, que eu considero mais interessante, serão como utilizar ele hoje em dia e finalmente, como que ele é implementado de forma mais técnica. A gente vai tentar aprofundar um pouco os conceitos que foram aprendidos durante o curso de multimídia. Então vamos lá. O que é síntese de voz? A sigla do inglês TTS resume de forma muito boa o que é esse sistema. TTS é Text to Speech, ou seja, texto para fala. Então o sintetizador de voz, o que ele vai fazer é pegar um parágrafo ou uma sentença e vai converter ela para um arquivo de áudio que tem como objetivo dizer exatamente o que estava naquele texto. Bom, para que alguém iria querer utilizar um sintetizador de voz? Na verdade, há inúmeras utilidades para o sintetizador, mas eu separei 3 aqui que eu acho mais interessante. O primeiro ponto são os aplicativos e programas que falam. Hoje em dia todo mundo tem acesso à tecnologia e é importante que a gente não se esqueça, né, de deficientes, de pessoas que têm dificuldade de leitura ou que não enxergam, né? Então é interessante que os aplicativos e programas, os de celular, até mesmo instalados em sistemas embarcados como televisão, micro-ondas, qualquer aparato eletrônico que pode falar para facilitar o uso de uma pessoa deficiente. Bom, isso hoje em dia é muito simples de ser implementado, a gente vai ver no próximo ponto, principalmente por causa do investimento que o Google tem feito na área. Esse é um dos motivos que eu acho mais importante. O segundo tópico aí, que é o gerador de formato e posição de bocas, na realidade, ele é muito útil para desenhos animados, que é complicado, né, o desenhista ir lá, desenhar os personagens, e na hora de atrelar esse personagem ao áudio, ao que ele diz, a pessoa tem que ir lá e desenhar o formato da boca exato. E principalmente se esse desenho também for dublado para várias linguagens, haveria um retrabalho aí. Então, o sintetizador de voz, o importante, a gente que está utilizando ele aqui do lado de fora, a gente acha que ele simplesmente transforma o texto em áudio. Mas não, para fazer isso ele precisa de um processamento, e dentro desse processamento ele entende como que o formato e a posição da boca está naquele momento, para emitir aquele áudio. Então isso pode automatizar o formato das bocas em desenhos animados e facilitar muito o trabalho dos desenhistas. Um terceiro ponto aí que eu acho que todo mundo já presenciou é um atendimento automatizado, né? Quando você liga e uma atendente eletrônica te recebe, ela pode ser programada de forma dinâmica. Se você grava uma pessoa falando uma sentença específica, você limita o sistema de atendimento. Ele tem ali poucas possibilidades. Já se você usa um sintetizador de voz, você pode programar aquilo de qualquer forma, de modo que o cliente possa navegar naquilo de forma natural, e a pessoa que conversa com ele também vai parecer mais natural, não vai parecer algo forçado, com poucos passos ou poucas possibilidades. Então esse sistema ele permite que você gere o texto em tempo real, a resposta em tempo real, e aí pareça mais natural um atendimento eletrônico, por exemplo. Bom, essas são 3 formas que foram separadas para entender melhor como que pode ser utilizado esse sintetizador de voz hoje em dia. A primeira, né, o tradutor do Google. Isso aí a maioria das pessoas já conhece. E vamos abrir aqui um tradutor do Google, já está com o texto pronto, e botar ele para falar. Essa é uma frase, vamos colocando para ouvir. Olá, este é um teste de tradução. Será que ele entende perguntas? Bom, aí ficou um pouco mais devagar, né? Porque o Google, como é um tradutor, ele fala devagar para a pessoa entender a pronúncia. Mas vamos tentar mais rápido agora. Olá, este é um teste de tradução. Será que ele entende
Bom, você viu que é bem claro, né, bem nítido o que está sendo dito. Ele entende que ali uma interrogação, fala com uma entonação diferente, isso é muito interessante. Essa forma já provavelmente era conhecida pela maioria de vocês. Outra forma que foi separada aqui é a biblioteca para os programadores do Google. Isso está disponível até mesmo em JavaScript, né, que é um código executado em páginas web. Vamos abrir aqui um código que foi escrito. Aqui esse teste aqui, vou abrir ele com o editor de texto. E aí, vocês vão ver que o código é um código bem simples. Aqui eu declarei, chama essa biblioteca, que está disponível para todos os navegadores que usam WebKit, né? O Chrome, o Safari, o Firefox. E está disponível para esses três navegadores. E aí eu, infelizmente, só para tentei aqui colocar português, mas depois eu verifiquei, ele não funciona para português ainda. Bem, mas está aí. Eu coloquei uma frase também e vou executar essa página agora. Vamos lá. Salvar primeiro. Vou executar. Vamos lá. Hello, people. This is a library to use speech synthesis on web browsers. Can it understand the question mark? Bom, também funcionou muito bem. Uso o mesmo sistema do Google, né? E pode ser. Há binds para várias linguagens, né? C Sharp, Java, então pode ser usado em aplicativos para celular, sistemas embarcados, entre outros. Agora, uma terceira forma que foi separado aqui é o WeSpeak. O WeSpeak é um programa open source de código aberto e ele é interessante, apesar de não ser tão bom. Ele mostra o formato da boca, né, que deve ser usado. Está aberto aqui, ó. Vou executar. Esse é o aqui ele te fala para colocar um texto para ser editado. Você pode escolher o formato do áudio saída. E bom, aqui você escolhe a velocidade com que é dito, o volume. Vamos lá, vamos testar essa frase aqui que está pronta. Enter text you wish spoken here. Como você pode ver, esse bonequinho aqui ele mostra o formato da boca que deve ser usado. Não é um programa tão bom. Vou mudar ele aqui para português. Ele, ó. Este é o trabalho de multimídia. Será que ele entende? Perguntas? Ó, tá em português. Esse PT aqui já é do Brasil, já é brasileiro. Este é um trabalho de multimídia. Será que ele entende perguntas? Você vê que a voz é bem mais artificial. Este é um trabalho de multimídia. Será que ele entende perguntas? E a versão em inglês é muito melhor, né? Principalmente pelo foco do desenvolvimento ser na versão em inglês. A gente vai ver como funciona esse programa no próximo passo também. Mais uma vez para ver o movimento da boca. Ó. Este é um trabalho de multimídia. Será que ele entende perguntas? Então é isso. A primeira coisa que é feita para se construir um sintetizador de voz é a construção do banco de dados que contém os arquivos de áudio referentes aos fonemas, que são as partes fundamentais do som, dos sons das palavras. Então, para se construir esse banco de dados, um locutor ele lê um texto, essa leitura ela é gravada, armazenada em um arquivo de áudio, e esse arquivo de áudio ele vai ser processado computacionalmente. E a partir desse processamento vai ser gerado um banco de dados que contém os fonemas e os arquivos de áudio referentes a esses fonemas. Como se fosse uma tabela mesmo, que fizesse uma referência, uma ligação entre o fonema e o arquivo de áudio pertencente a esse fonema. Quanto mais completa a leitura, mais fonemas, mais variações e mais entonações diferentes o banco de dados vai ter, e o áudio gerado pelo sintetizador vai ser mais fiel. Bom, esse banco de dados ele é gerado uma vez só. Né? É feita a leitura, ele é construído, e é a partir dele que a gente vai gerar todos os arquivos, todas as sínteses necessárias que forem executadas ao longo da vida útil do programa. E como que funciona essa síntese? Bom, primeiro o texto que é digitado ele é normalizado.
O que significa normalizar o texto? Normalizar é basicamente substituir abreviações e dígitos pelas palavras correspondentes, porque você precisa do texto. É ele que é processado. Tendo o texto todo por extenso, ele é passado por uma análise sintática, uma fonetização e uma prosódia. O que são esses 3 passos? Esses 3 passos, eles basicamente dividem as palavras em fonemas. Tenta identificar quais são os fonemas que formam essa palavra. E a prosódia, né, que dá a entonação, que identifica a entonação, que é alterada por acentos, por pontos de interrogação, exclamação, entre outros, né? Então, esse algoritmo de identificação é que consegue, de fato, saber quais os fonemas formam uma palavra. E aí, você tendo os fonemas, você consegue ir naquele banco de dados que foi construído anteriormente e buscar o arquivo de áudio referente a esse fonema. E aí, com a combinação dos arquivos de áudio, você gera o som que estava de fato escrito no texto. A parte mais importante de um sintetizador de voz é o algoritmo que vai definir quais os fonemas pertencem a uma palavra. Então ele vai processar o arquivo de texto, vai separar as palavras, como foi explicado anteriormente, e aí ele precisa definir quais os fonemas ele vai utilizar do banco de dados para construir aquela palavra em um arquivo de áudio. O banco de dados é construído só uma vez, e esse algoritmo é executado o tempo todo, a cada processamento. Por isso que ele deve ser o mais eficiente possível. Há 2 tipos de algoritmo, o HMM e o DNN, a gente não vai entrar em detalhes sobre eles, mas o HMM é um modelo de Markov e o DNN é o de rede neural. O primeiro modelo, o HMM, ele funciona de forma probabilística e ele permite a construção de uma linguagem com poucos dados. O que significa? Significa que com um banco de dados com poucos fonemas, poucos arquivos de áudio, ele consegue construir um sintetizador decente. Outra vantagem desse modelo é que ele consegue parametrizar a voz de saída do sintetizador. Então ele consegue mudar as características de frequência dessa voz, tornar ela mais aguda, mais grave, mais masculina, mais feminina. Isso pode ser importante para algumas implementações. A grande desvantagem desse modelo é a baixa qualidade do arquivo de áudio gerado. Muitas vezes ele não é inteligível. Já a rede neural, o modelo de rede neural, que é utilizado pelos sintetizadores modernos, aí de Google, Apple, Microsoft, entre outros, ele já é um modelo que funciona como o nosso cérebro. Ele parte de uma camada mais abstrata, que são as palavras, e caminha por camadas, tentando atingir ali uma parte mais concreta, que seriam os fonemas, que é o que de fato é dito. Esse modelo exige muitos dados, exige um banco de dados extenso, mas a qualidade de áudio gerado é muito boa. E a voz do sintetizador está limitada à voz do locutor. Bom, a Siri, para você ter ideia, que é o sintetizador de voz da Apple, para ser construído o banco de dados dele, foi escolhida uma mulher que falou leu, né, um livro. Esse áudio foi gravado, como explicado também. Ele foi gravado 6 a 7 horas por dia durante 8 dias. Então foram mais de 50 horas de gravação. Ou seja, um banco de dados bem extenso. Bom, é isso que eu tinha para falar. Aqui estão as referências desse trabalho. E para finalizar, esse último link aqui, para entender melhor, caso alguém queira aprofundar no assunto, esse último link tem o código-fonte do ASPIC, que é o sintetizador de voz open source, que foi utilizado nesse trabalho. Esse programa, se você entrar nesse link, ele vai ter aí os arquivos de áudio dos fonemas, vai ter arquivos de regras para cada idioma, indicando como identificar os fonemas no banco de dados, ou seja, atrelando vogais, atrelando fonemas, o texto mesmo dos fonemas, a combinação das letras, algumas palavras muito utilizadas, aos arquivos de áudio. Então é muito interessante, caso você queira dar uma aprofundada, é só acessar nesse link aí. Então é isso, pessoal.